Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o tão esperado relato de parto do meu segundo filho, José Rafael. Esse vídeo é muito esperado pelas minhas seguidoras do Instagram, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, compartilha com alguma mamãe, já se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Então, gente, eu já tinha uma filha, né, a Tereza. Ela nasceu de parto normal. O relato de parto dela, inclusive, tá lá no meu Instagram. Não é falando, né, como eu estou fazendo agora, é em formato de vídeo. Tem vídeo, tem foto, então é bem legal. Então, se você quer ver, vai lá no Instagram. Vou deixar o Instagram bem aqui pra você ir lá seguir, tá certo? O Rafael tá mamando aqui. E eu tive a Tereza de parto normal, como eu falei pra vocês, né? Então, foi uma experiência muito boa, né? Foi um parto muito bom, muito abençoado, graças a Deus. Eu queria muito que esse meu parto, né? O parto do Rafael também fosse um parto normal. Pelos inúmeros benefícios, né, que eu vejo, pela recuperação, porque eu já tinha uma filha, né? Então, uma cesárea, né, uma cirurgia ia ser bem mais complicado no momento. Imagina, né, uma cirurgia para cuidar de outra criança. Então, eu estava pedindo muito ao Senhor que fosse um parto natural, né, um parto normal. Porém, eu não estava tão certa de que eu teria um parto normal. Então, pelo meu parto anterior, o trabalho de parto em si ele é extremamente cansativo. Então, eu lembro que na reta final da gravidez da Tereza, eu já não estava fazendo quase nada em casa. Eu não estava varrendo casa, eu não estava lavando louça, não estava passando pano. Eu me concentrei em estudar e em descansar, né? Porque apesar do trabalho de parto ser movimento, ele também precisa de muito descanso. Meu esposo fazia tudo pra mim. Já nessa gravidez, a gente não teve nenhuma intercorrência, graças a Deus. Eu não tive diabetes gestacional, eu não tive, nunca tive, assim, episódio de pressão alta. Eu não tive nada, nada mesmo. Foi uma gravidez muito tranquila mesmo. O que eu tive nessa gestação, que me deixou muito abalado, né, assim, na reta final, é porque eu estava me sentindo muito cansada, muito pesada. Eu estava sentindo dores que eu não sentia na gestação da Tereza. Eu não tinha força pra nada, né? Agora, mesmo com o bebê recém-nascido, eu coloco a Tereza pra dormir e quando o Rafael dorme também, eu saio ajeitando a casa inteira, né? Mas, quando eu estava grávida do Rafael e cuidando da Tereza, eu colocava o Rafael pra dormir e só pensava em dormir. Então, eu deixava, às vezes, a casa pra arrumar à noite e não arrumava nada. Eu simplesmente deitava na cama pra descansar uns minutinhos e acabava capotando. Então, eu tava muito estressada, muito cansada, muito pesada, assim. Eu não conseguia fazer quase nada. Juntar os brinquedos da Tereza era, assim, muito difícil. Porque eu tinha que abaixar, meu Deus, era muito complicado, né? E eu não tinha todo o tempo do mundo pra descansar, né? Porque eu tinha que cuidar da minha filha, que precisava de atenção, precisava de que as suas necessidades básicas estivessem sendo atendidas. Então, eu não tinha todo o tempo do mundo para descansar como eu tinha na primeira gestação. Eu tava cansada, eu tava pesada, eu tava assim querendo que ele nascesse logo, né? E por isso, né, por eu estar tão cansada, por eu estar me sentindo tão pesada, eu pensei que eu não ia conseguir ter um parto normal, né, um parto natural, porque eu não estava conseguindo descansar o tanto que eu imaginei que seria necessário. E meu esposo, né, sempre me dando força, dizendo que eu ia conseguir sim. Então, ele sempre fazia as coisas, né, pra aliviar pra mim, pra que eu pudesse descansar, né? A gente sempre tava fazendo tudo possível, né? Também nessa gestação a gente teve uma doula, né, que foi assim uma pessoa maravilhosa, Emily. Um beijo. Você foi incrível, né? Foi muito bom essa experiência da doula. Vou deixar o Instagram dela aqui abaixo pra quem quiser conferir. Quem for aqui de Fortaleza, indico demais. Eu sempre conversava com ela, né? Emily, eu tô me sentindo muito cansada, eu tô me sentindo muito fadigada. É um peso que eu não aguento mais, né? Ela e meu esposo sempre foram vozes de Deus na minha vida, né? Dizendo que eu ia conseguir sim, que ia dar tudo certo, que isso era normal, né? E ela sempre me ajudou a fazer exercícios, né? Que ajudassem a aliviar um pouco mais essa pressão na pelve, a aliviar o cansaço. E eu fui levando, né, a gravidez dessa forma, né? Cansada, mas com fé em Deus de que ia dar tudo certo.
às vezes desanimava, mas aí eles iam e me animavam novamente. Pois bem, a minha primeira filha, ela nasceu com 40 semanas e 4 dias. E eu fiz, com 40 semanas e 4 dias, eu fiz um descolamento de membrana, né? Que é um processo natural de indução de trabalho de parto. Pode dar certo? Pode dar certo, mas também pode não dar certo, né? Algumas mulheres não sentem nada. Então, eu cheguei até 40 semanas e 4 dias. Nessa gravidez, o Rafael nasceu com 39 semanas e 2 dias, então eu não esperei tanto, né? Porém, estava muito apreensiva em relação a esse tempo que ele iria nascer, se ele iria nascer logo ou se ele iria demorar como a Teresa demorou. Por que eu estava apreensiva? Porque a gente não tem rede de apoio perto, então a minha sogra mora em outra cidade, a minha mãe mora em outra cidade, então eu precisava de alguém de confiança, né, alguém que eu confiasse para ficar com a minha filha, né, a Teresa, quando a gente fosse pro hospital. Mas isso era muito incerto, né, graças a Deus que eu tenho o meu pai perto, que é outra pessoa de confiança. Mas nessa reta final, a minha sogra ia vir para ficar com a Teresa, para que eu pudesse ir para o hospital. Só que o problema de tudo era quando ela iria vir, porque eu não sabia quando eu iria parir, né? Já que era um parto natural, eu estava esperando por um parto normal, não era nada agendado, então ficava muito complicado. Então, no meu último pré-natal, o meu último pré-natal foi dia 30 de agosto. O Rafael nasceu dia 31 de agosto. Então, no meu último pré-natal, a gente foi lá, no mesmo dia do pré-natal eu fiz o ultrassom, o médico do ultrassom, né, ele disse que o bebê já estava bem baixo, já estava encaixado, né, já estava assim, tudo propício para ele nascer. E eu muito feliz, né, com isso. O ultrassom eu já fui direto pro pré-natal. Chegando no meu médico do pré-natal, ele viu os meus exames, né, viu que tava tudo ok. E ele perguntou se eu queria que ele fizesse o exame de toque. E eu disse que eu queria, sim, que ele fizesse o exame de toque. Então ele fez o exame de toque e eu já estava com 2 centímetros de dilatação, né? O meu colo já estava mole, já estava fino. Ele até falou que já estava tudo bem prontinho para o bebê nascer. O colo estava favorável, eu já estava com dilatação. Ele não dava nem até 40 semanas para ele nascer. E aí ele até falou, né, o médico, que se fosse, né, se o Rafael demorasse a nascer, se passasse de 41 semanas, a indução já seria com ocitocina, porque não tinha mais necessidade de induzir um misoprostol ou outro método que fosse para preparar o colo do útero, porque o colo do útero já estava preparado. Esse médico do pré-natal foi o mesmo médico que me acompanhou na gestação da Teresa. E aí eu perguntei pra ele se eu poderia eu já estava com 39 semanas e 2 dias, o bebê já estava todo ok, já estava encaixado, tudo certo, né? E eu perguntei pra ele, né, se eu poderia fazer o descolamento de membrana, do jeito que eu fiz na gravidez da Teresa, né? Como eu falei pra vocês, é um método de indução de trabalho de parto natural, certo? Que pode dar certo ou não. E aí ele disse que sim, que dava certo. E aí, essa consulta, eu saí de casa bem de manhãzinha, umas 8 horas da manhã, né, pra poder fazer o ultrassom. Do ultrassom, eu fui pra consulta do pré-natal. Então, era mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã. E aí, ele fez o descolamento de membrana em mim, né? É um processo que incomoda um pouco, mas não é dolorido. E aí, ele realizou o descolamento de membrana. Ok. Quando ele fez, ele falou assim, pronto, eu não dou até amanhã pra ele nascer, porque já tava tudo muito preparado, né? Eu poderia ter entrado em trabalho de parto naturalmente, assim, sem nenhuma indução? Poderia, mas não a ansiedade, né? Mas a questão da previsibilidade falou mais alto, né? Porque eu queria saber quando eu ia entrar em trabalho de parto pra poder chamar minha sogra, pra ela poder vir, pra ela poder ficar com a Teresa e ficar mais tranquila, né? Então, resumindo, a gente fez logo o descolamento. E aí eu voltei pra casa. No caminho de volta pra casa, eu comecei a sentir algumas cólicas. Não era nem dor. Então, eu voltei pra casa, falei pro meu esposo, amor, eu fiz o descolamento de membrana. Aí ele, meu Deus, eu vou ser pai daqui pra amanhã. Já ficou logo todo animado. Mas eu falei assim, amor, eu acho que não, talvez nem dê certo. É uma coisa tão incerta esse descolamento. Deu certo com a Teresa, mas pode ser muito bem que não dê certo com o Rafael, então nem se anima não, tá? Aí passou um tempinho, eu fiquei aqui, as cólicas começaram a
dar uma aumentadinha, mas nada muito sério, né? Eu tava ainda fazendo as coisas, dando comida pra Tereza, banhando a Tereza, tava fazendo tudo aqui normalmente, sentindo só umas cólicazinhas, né? Meu esposo trabalha por plantão, né? E nesse dia ele estava de plantão. E aí ele falou, amor, eu acho que eu não vou trabalhar. Será que eu vou trabalhar ou não? Eu falei, amor, vai. Se eu sentir alguma coisa, eu falo, né? E assim ele foi. E aí, quando deu umas 5 horas da tarde, as dores pararam por completo. Aí que eu falei assim, vai, amor, pode ir, porque eu não tô mais sentindo quase dor nenhuma, né? Era só umas cólicas muito fracas, mas vinha e ia embora, né? E demorava muito pra vir, então não era nada muito dolorido, não era nada ritmado, não era nada de se preocupar, assim. E aí eu continuei a vida normalmente, né? Quando deu umas 7 horas por aí, aí as dores começaram a aparecer de novo. Aí eu falei, talvez ele nasça amanhã ou depois de amanhã. Isso era dia 30 de agosto. Mais ou menos 7 horas da noite. Não, talvez ele nasça amanhã, depois de amanhã, porque eu tô sentindo algumas cólicasinhas, mas era muito pouco. E isso, assim, nada de bolsa romper, nada de tampão sair, assim, normalmente, né? Só que as cólicas vinham e iam, né? Vinham e iam. Muito leves mesmo. Eu fiz o ritual de sono com a Tereza, normal, coloquei ela pra dormir, normal, assim, tudo tava tudo certo. Agora, quando deu mais ou menos umas 8 horas da noite, as contrações começaram a vir, né? Era a mesma cólica, só que um pouco mais forte. E eu percebia que elas estavam começando a ter um padrão. Eu baixei um aplicativo chamado Contrações, vou deixar a foto por aqui. Baixei esse aplicativo e comecei a marcar as contrações. A dor estava super suportável, né? E como eu disse, ela vinha e voltava. Durante as contrações eu conseguia andar, eu conseguia fazer o que eu tava fazendo, não precisava parar, tava tudo certo, né? E aí eu fui observando, eu fui marcando as contrações apenas para saber o ritmo delas, né? Se elas estavam vindo em um determinado espaço de tempo, né? E se isso se repetia. E aí, nisso, eu tava conversando com meu esposo, que já tava no trabalho, e conversando com a minha doula também. E aí a minha doula falou assim, tenta marcar por pelo menos meia hora pra ver se realmente elas estão seguindo o ritmo, né? E aí eu marquei, continuei marcando até umas 8h30. Quando deu 8h30, eu percebi que as contrações estavam no mesmo padrão, mandei pra ela e tudo mais, e ela mandou eu continuar observando. De 8h30 pra 9 horas, né, nessa meia hora que passou, as contrações ficaram muito fortes, que quando a contração vinha, eu não conseguia mais fazer o que eu estava fazendo. Eu tinha que parar, respirar e me concentrar na contração para poder passar, né? Passar por essa contração. E eu não tava mais conseguindo marcar nada no celular, porque as contrações estavam muito fortes, né? Então, eu não tava mais marcando, eu só ia falando pra ela, olha, tá doendo muito, eu não tô conseguindo mais marcar as contrações, mas eu sei que elas estão vindo e elas estão durando 1 minuto por aí, mas eu não tô mais conseguindo marcar, não tô mais conseguindo nem fazer nada, né? Então, realmente estava muito forte. E, simultaneamente, eu estava conversando com meu esposo, né? E aí eu falei, amor, vem pra casa, porque o negócio aumentou. O negócio aumentou e tá doendo pra caramba, né? E nisso eu me concentrava na respiração. Uma coisa que fez, assim, muita diferença do parto da Tereza, né? Que o parto da Tereza eu simplesmente gritava. Eu não aprendi a respiração correta, né? Então eu só gritava e quando a contração vinha, eu prendia, assim, eu me contorcia, sendo que isso dificultava ainda mais. Então, queria passar pela contração, eu simplesmente queria fugir da contração. E isso me ajudou muito no trabalho de parto da Tereza. Só que nesse trabalho de parto do Rafael, eu lembrava da minha doula falando, olha, vai doer. A gente sabe que vai doer, vai doer. Você procure se concentrar na respiração. E aí a gente já tinha estudado antes, ela já tinha me ajudado a fazer a respiração diafragmática, que ajuda bastante, né? E eu me concentrava em respirar. Então, eu respirava e respirava. Então, quando a contração vinha, eu parava tudo que eu tava fazendo e respirava, e respirava, e respirava. E não gritava, né? Em casa mesmo, eu só respirei. Então, nesse espaço de tempo, né? De 8h30 para 9 horas, o negócio ficou tenso. E aí eu respirava quando vinha a contração,
né? E aí eu tava com fome, não tinha comido. Minha dor falou assim, vai comer. Fui fazer uma coisinha pra comer. Não deu um pouquinho de tempo e eu já tava vomitando, né? Vomitei tudo que eu comi. No trabalho de parto da Tereza eu também vomitei o trabalho de parto inteiro. E assim, eu sempre tive muito claro, desde o trabalho de parto da Tereza, que eu não queria ir muito cedo pro hospital, né? Eu queria ir realmente quando eu estivesse sentindo bastante dor. Por inúmeros motivos, né? Porque em casa eu me sinto mais confortável. É um ambiente que me traz paz, né? Que eu posso ficar à vontade. E também porque eu não queria chegar tão cedo no hospital para que eu não me sentisse pressionada pelos médicos, porque eu não estava dilatando em um tempo que eles determinavam para evitar uma cirurgia desnecessária. Então, muitas vezes a mulher chega muito cedo no hospital e não dilata no tempo determinado, que no caso é 1 centímetro a cada 1 hora, né, assim, em teoria, mas nem sempre é assim, tudo bem, né, tudo certo, cada mulher tem o seu tempo de dilatar. Então eu não queria chegar tão cedo, só quando eu estivesse sentindo muita dor. Nesse trabalho de parto, por ter sido tão rápido, assim, de 8h30 para 9 horas, a minha dor aumentou muito. Eu pensei que não fosse hora ainda de ir pro hospital, porque tinha sido em muito pouco tempo, né? Então, quando eu falava com meu esposo, né, amor, eu tô sentindo muita dor e tudo, vem pra casa, né? Mas não era nem pra gente ir pro hospital, era só mesmo pra ele ficar comigo, né? Aqui. Falei pro meu esposo assim, amor, eu vomitei o que eu comi. Meio sem saber falar, por áudio, digitando, enfim, nem lembro mais como foi que eu falei, mas eu falei, amor, eu vomitei. Aí ele falou, então quando eu chegar aí, a gente já vai direto pro hospital. Porque se tu vomitou, é porque o negócio vai engrenar e já tá perto. Na minha cabeça, o Rafael só ia nascer dia 31, né? Outro dia e tudo mais. Não ia nascer tão rápido como ele nasceu. E nesse meu tempo que o meu esposo estava chegando em casa, ele já falou assim, Emily, que era a minha dor, né? Emily vai pro hospital, porque ela já tá vomitando, então o negócio realmente tá pegando. E eu sempre falava assim, gente, eu tô com muita vontade de fazer cocô, né? Vocês me limpem, porque eu tenho certeza que eu vou fazer cocô. Eu falava desse jeito, né? No auge da minha dor. Porque eu já tava com vontade de fazer força. Então era uma loucura, assim, era contração, era vomitando, era com vontade de fazer força. Eu ia no banheiro, fazia força, saía nada, né? Assim, eu tava assim, com muita dor já, né? Isso aí já era tudo 9 horas, né? E o meu esposo veio chegar em casa umas 9h30. Né? E aí a gente já foi direto pro hospital. E, gente, eu fui no carro, né? Com muita dor. Então, quando a contração vinha, eu segurava pra não gritar. Eu tentava vocalizar, né? Como a minha doula tinha me ensinado. Fazer só ou então algum som, mas não gritar, porque quando você grita, né? Você tensiona todos os seus músculos. Então, eu tava evitando gritar, eu tava só vocalizando. E quando a contração passava, eu tentava relaxar. Mas mesmo assim, quando a contração passava, eu não tava conseguindo relaxar totalmente, porque já tava assim, doendo demais, né? Eu não tava mais me sentindo confortável sentada, nem deitada. Então isso me cansa demais, porque eu não consigo me deitar, não consigo me sentar. Eu já percebi nos meus 2 trabalhos de parto. Eu tenho que estar em pé, andando de um lado pro outro. Isso ajuda, isso é ótimo, né? Porque trabalho de parto é movimento. Mas eu fico muito cansada, eu quero muito me sentar, eu quero muito me deitar, mas eu não consigo. E quando a gente chegou no hospital, eu não consegui subir. Tive o Rafael no Hospital São Camilo, Cura d'Ars, aqui de Fortaleza. Um hospital maravilhoso, né? A obstetrícia é no 2º andar, então eu não consegui subir de cadeira de roda porque eu não conseguia me sentar. Eu fui andando lentamente entre as contrações até conseguir chegar no elevador e até subir. Quando a gente chegou na recepção, né, pra fazer a minha ficha, me internar e tudo mais, eu tava assim já, amor me leva no banheiro, amor me traz, eu não sabia mais o que é que eu queria, amor me dá água, aí eu queria vomitar água, gente, era uma tensão. E aí demorou um pouquinho pra eu ser atendida, né? E quando eu fui pra triagem, ela não fez o exame de toque, né? A enfermeira não fez o exame de toque. Eu acho que ela esqueceu, ou não sei. E eu tava já, assim, em Nárnia. Tava, assim, em outro planeta já, de tanta dor. Mas a todo momento que a dor vinha, eu me concentrava. Vou respirar. E aí eu respirava, e aquela respiração me ajudava, né? Aí eu saí no corredor, assim, tentando andar, porque eu não conseguia me sentar. E aí eu encontrei uma enfermeira, e a enfermeira olhou pra mim. Você já foi atendida? E eu, não, moça, me ajuda, por favor, eu tô sentindo muita dor.
E aí ela fez algumas perguntas. É o seu primeiro filho? Eu respondi, não. O seu primeiro filho foi de parto normal? Eu respondi, foi parto normal. Você já tá com vontade de fazer força? Eu falei, sim, eu estou com vontade de fazer força. E aí ela me passou na frente de todo mundo, me levou pra salinha e pediu pra eu deitar pra ela fazer o exame de toque. E eu não conseguia que ela fizesse o exame de toque, porque era uma contração atrás da outra, literalmente, né? Foi um trabalho de parto muito intenso, porque eu não tive tempo quase de respirar, né? Como vocês puderam ver, foi um trabalho de parto quase a jato. Ela foi e fez o exame de toque e eu já estava com 8 centímetros de dilatação. Eu cheguei no hospital com 8 centímetros de dilatação. E faltava 2 pra gente entrar no expulsivo. Isso era por volta de 10 horas, né? Ela já me internou, já me levou pro leito e eu fiquei lá, né? E eu lembro que eu falava, a todo momento eu falava, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Era só isso que vinha na minha mente, né? Jesus me ajuda, eu me lembrava, né? Às vezes eu não falava, mas na minha cabeça, né? Na minha mente eu estava lá oferecendo as minhas dores a Nosso Senhor, pela remissão dos meus pecados, pela remissão dos pecados de toda a humanidade, né, para que aquela dor não fosse em vão. Nós católicos, a gente acredita, né, que a gente pode oferecer os nossos sofrimentos a Nosso Senhor, e era isso que eu fazia. Não conseguia falar, não conseguia rezar, mas na minha mente eu estava, Senhor, que essas dores não sejam em vão, né, que elas sirvam para alguma coisa. E aquilo me fazia ter um pouco de força, né? E aí a gente ficou lá no leito. É um hospital muito bom, muito humanizado. As enfermeiras não ficam entrando direto, elas só entram para fazer a ausculta do coração do bebê e procedimentos que são padrão do hospital, mas elas não ficam lá a todo momento pressionando, não, elas deixam bem à vontade. Logo depois a minha doula também chegou e ela trouxe uma imagem de Nossa Senhora, então eu sempre olhava para aquela imagem e aquela imagem era um combustível para mim, né, de saber que Nossa Senhora estava ali comigo, que ela estava cuidando de mim, que ela estava cuidando da minha família, do meu bebê, né, e eu olhava para aquela imagem e pedia à minha mãe, me ajuda porque eu sou fraca, eu não consigo, eu consegui passar por isso de novo, enquanto eu estava sofrendo. E aí eu falava, Emily, eu tô muito cansada, eu preciso me deitar, e aí ela tentava, né, fazer algumas massagens para aliviar, eu já não tava querendo massagem, porque o negócio já estava muito intenso. Meu esposo também tentava fazer massagem. Eu gostava quando ele ficava passando a mão, assim, de leve, mas nada que pressionasse, porque eu acho que o bebê já estava muito baixo e doía, né, quando fazia isso, enfim. E a gente foi ali vivendo, e eu falava a todo momento, né, que eu não ia conseguir, e meu esposo, meu amor, você vai conseguir, você já conseguiu uma vez, você vai conseguir novamente, você é uma guerreira. Então, meu esposo, assim, eu acho que sem ele eu não conseguiria, né? E a minha doula, ela sempre ia falando, você vai conseguir, foca na respiração, me ajudando fazendo exercício, né? Eu tô muito cansada, eu queria me deitar, eu queria me sentar, e aí eu tentava ficar de cócoras, né? Ela tentou me dar uma bola pra eu deitar e levantar uma perna. Enfim, a gente foi testando as posições, mas nada servia muito, né? Aquela bola de pilates. Eu não queria ficar sentada naquela bola por nada. Eu ficava só andando de um lado e pro outro e sentindo as dores, né? Até que chegou um momento de eu realmente querer fazer força, né? E assim, eu não tinha mais forças nas minhas pernas, né? Eu tava tão cansada de andar pra um lado e pro outro, de ficar em pé, que eu quis me deitar. E aí eu deitei, e aquela posição que não é tão recomendada para as mulheres, né, a posição de litotomia, é a posição que eu quase parei. Não foi naquela posição de litotomia, né, eu fiquei mais assim de lado e levantei uma perna, mas foi deitada, né. E eu comecei a fazer força, né, começou o expulsivo, assim, a parte que eu me desespero, a parte que é a mais tensa pra mim, né. De todo o trabalho de parto, eu acho que a fase do expulsivo é a mais tensa, porque eu sinto muito o círculo de fogo, né? Quando a cabecinha do bebê tá saindo, é uma parte, assim, muito difícil, que arde demais, né? E aí eu comecei a fazer força. Quando a contração vinha, eu fazia força. E nessa hora do expulsivo, eu comecei a me desesperar. Eu não tava mais conseguindo me concentrar na respiração, só queria que ele saísse logo de uma vez, né? E aí eu fazia força e, cadê esse menino? Eu não tô vendo. E ela falava, ele tá vindo, a cabecinha dele já tá aqui, né? Perguntava se eu queria pegar e eu, não, eu quero que ele saia logo. A minha doula tava aqui segurando na minha mão de um lado, meu esposo segurando do outro, né?
E ela falava, respira, respira, respira. E eu quero que esse menino saia logo, né? Esqueci de vocalizar, tava gritando. E ela falando, não. Eu tava encostando o queixo no meu peito, né? Fazendo muita força, tensionando. E ela falava, desencosta o queixo, tenta respirar. Respira, vocaliza. Ele tá perto de vir. Aí eu fazia a força. E demorou um pouco, se possível, na minha cabeça, né? E eu não vou conseguir. E a enfermeira, você vai. Meu esposo, meu amor, você vai conseguir. Você já conseguiu, né? O meu esposo é outro que eu não preciso nem falar, né? Que ele é a minha carne, né, gente? É meu companheiro, meu amor. E sem ele eu realmente não conseguiria. Ele falou, meu amor, você vai conseguir. Você é uma guerreira, você vai. Você já conseguiu, já deu certo. Eu tô vendo a cabecinha dele, então... eram vozes de Deus na minha vida, né? Isso tudo nesse processo, quando eu entrei pro leito, né? E eu estava sentindo as contrações, o meu tampão saiu com sangue, né? E na hora do expulsivo, quando eu estava fazendo as forças, a minha bolsa rompeu. E foi tão engraçado porque a bolsa rompeu e fez ploc, assim, bateu na parede, na cortina, eu acho, do leito. Eu acho que se tivesse algum médico ali ou alguém passando por ali, tinha pegado na cara da pessoa. Então a minha bolsa rompeu mesmo na hora do expulsivo. Depois que a bolsa rompeu, eu acho que eu fiz mais 3 a 4 puxos, o Rafael nasceu, né? Quando ele nasceu, assim, foi um alívio que eu não consigo descrever, né? Porque a dor passa instantaneamente e começa uma emoção muito grande, né? Eu comecei a chorar, emocionada porque eu tinha conseguido, que eu não acreditava que eu tinha conseguido, que foi um trabalho de parto muito intenso, né? E ele nasceu 00:10. Eu comecei a minha fase ativa 9 horas para 9:30. Foi muito rápido, foram 4 horas, né, de fase ativa expulsiva e dele nascer. Então, de parto muito intenso, muito difícil, né? Por ter sido muito rápido, né? Quase um parto a jato, eu não tinha tempo entre as contrações de me recuperar, de respirar. Era uma contração atrás da outra. Então, quando ele nasceu, eu fiquei muito emocionada, né? Amor, eu consegui. Eu olhava pro meu esposo e agradecia muito a Deus. Até chamei o Rafael de meu padrezinho. Quando ele nasceu, assim, foi muito emocionante. Agradeci a toda a equipe. Eu comecei a agradecer a todo mundo. Eu e meu esposo, a gente ficou ali naquele momento, a gente se beijava, né? Falava, meu amor, você conseguiu. Olha aqui nosso filho, que lindo, né? Foi muito emocionante, muito emocionante. Foi muito incrível, né? Passar por essa experiência novamente. O Rafael já mamou na primeira hora de vida, pegou o seio muito bem. E a minha doula me ajudou muito na pega. Meu seio não feriu, não senti dor, né? O que facilitou muito o meu puerpério. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo de como foi o meu puerpério, de como foi todo esse processo. E foi isso, foi só alegria, né? Ele passou esse tempão comigo, né? A primeira hora. Depois levaram ele pra fazer os procedimentos, né? No recém-nascido. E a enfermeira fez a minha sutura, né? Ali, porque eu tive uma pequena laceração. Foi muito tranquila essa laceração e eu acredito que isso tudo foi devido à minha respiração, né? A eu fazer a força na hora que era pra virar a força, né? E eu acho que eu não tive, assim, nenhuma laceração porque eu me desesperei no expulsivo, né? Eu esqueci de respirar, eu acho que eu fiz força na hora que não era pra fazer, então que eu tive essa laceração. Mas, assim, foi muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Aí, depois que fizeram todos os procedimentos, trouxeram ele pra mim novamente. Eu e meu esposo, a gente ficou ali contemplando nosso filhinho. E assim, foi um momento muito especial, em que eu vi, assim, a graça e a providência de Deus. Mesmo achando que eu não ia conseguir por conta do meu cansaço, Deus veio, né, e me mostrou que era possível. E Ele que fez acontecer, porque eu mesmo não tinha forças, né, mas Ele teve forças por mim. Ele não me desamparou em nenhum momento. Então, é como ele mesmo diz, né? Vinde a mim, os que estão cansados, e eu vos aliviarei. E em Jesus, né, eu me senti aliviada, eu me senti amada, forças para ir até o final. Porque realmente eu não me acho capaz, eu me acho fraca, né? Eu acho que eu não tenho forças, mas Deus tem força por mim. Deus, ele faz maravilhas na vida de quem tem fé, de quem crê nele, né? E além de tudo isso, né, eu pude oferecer as minhas dores, né? E é isso, gente, esse foi o meu relato de parto. Essa mensagem que eu quero deixar nesse vídeo, né, de que Deus, ele nunca desampara aqueles que decidem cumprir a sua vontade, de viver a sua vontade, né? Eu estava ali em trabalho de parto porque eu decidi
viver a vontade de Deus para minha vida, no dia que eu disse sim no altar, né? Esse filho, né, essa alma que Deus me confiou, ele era uma alma amada e pensada por Deus desde toda a eternidade. Então eu estava ali passando por aquelas dores porque eu estava cumprindo a vontade de Deus, estava cumprindo aquilo que Deus queria para a minha vida, né? Então Deus, ele nunca desampara aqueles que nele confiam e que cumprem a sua vontade, né? É isso, gente. Você que tá gravidinha, confia em Deus. Entregue as tuas dores, as tuas preocupações, os teus temores, todos ao Senhor, né? Que Ele não vai te desamparar. Ele vai estar com você em todo momento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguma mamãe que tá gestante, que precisa ouvir esse relato de parto. E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau!